É assim, é no susto que a gente entra no ar hoje. É culpa do Everton. É culpa dele. Derrubando o estúdio aqui. Derrubando o estúdio, chegando, faltando 10 minutos pra entrar. 10 segundos. 10 segundos pra entrar a trilha. Programa. E aí é assim, Oli, é desse É jeito. com emoção. Se não é com emoção, a gente não sai nem de casa, Lu. Quinta-feira, com esse frio, se não é pra dar umas risadas, né? Né? Fala a verdade, eu tô toda dolorida de academia, dura a gente ficar velha. Eu não sei, não cheguei Não nessa sei. parte. Eu também não sei. Conta pra gente como é chegar nessa idade. Dizem, Luciana, que no frio as coisas pioram, né? Muito! As juntas doem. Conta pra gente. Ai, que Foi delícia, brincadeira. eu podia ficar sem essa. Obrigada, Brasil. Beijos pra vocês. E assim nós já estamos no ar. Olha lá, ó. Já estamos ao vivo no The zoeira never facebook.com. ends. É bom, pra dar uma animada, Dá até calor. Ó. Dá até calor. Nós já estamos ao vivo no facebook.com/Papo com Elas Oficial. No Twitter, se quiser nos acompanhar, é @Papo com Elas. Instagram, @Papo com Elas Oficial. youtube.com/Papo com Elas Oficial é o nosso canal lá no YouTube, onde você vê e revê todo mundo que já passou por aqui desde a nossa estreia em janeiro. Tem muita história. A participante de hoje já veio um monte de vezes. Tem muita coisa bem legal, né? Dá pra fazer um compilado depois só com ela. Participante de hoje é praticamente da casa. Ela praticamente já tem um quarto aqui no Papo com Ela. Não, eu não entendi essa história de participante. Como assim? Participante. Muito bem, é a Gi. Daqui a pouco ela vai falar um oi pra vocês. Oli, hoje é dia do irmão. Hoje é dia do irmão. Hoje é dia do irmão. Quero mandar um beijo pra minha irmã, Valéria. Beijo, Tata. Sonhei que ela estava grávida. Olha só. Né? Ela ficou bem assustada. Ela mandou um no WhatsApp pra mim quando eu falei. Mas gravidez diz que é boa notícia, né? Dizem que é novidade. Tomara. Sonhar com gravidez dizem que é boa, que é coisa boa, que é coisa boa chegando na vida. Então que assim, que seja pra mim e pra ela. Porque ela me Exatamente. mostrou o exame e ela tava lá toda feliz também. Muito bem. Ela tava feliz. É isso que é bom. Isso que é também. bom. Um beijo também pro meu irmão, o André, que é o nosso fotógrafo oficial Nosso também. fotógrafo oficial. É isso aí. É isso aí. Gi, tem Oi. irmão pra mandar beijo? Eu tenho minha irmã Darcy, um beijo. Nossa, não sabe, te conheço há tanto tempo, eu não sabia que você tinha irmão. Então, eu também te conheço, eu não sabia que você era irmã da Valéria. Você conhece minha irmã? Não. Não, porque você sabe Só que tinha faltava, uma né? época, você sabe que tinha uma época que a gente trabalhou juntas, eu e ela, muitos anos, eu e minha irmã, né? Tá. E lá onde era o lugar que a gente trabalhava, na região ali no bairro, ela era Valéria e eu era irmã da Valéria. Eu não Olha tinha só, nome. Não. Oi, irmã da Valéria, tudo É igual bem? quando vira mãe, né? Você vira a mãe do fulano. A mãe do fulaninho, é. Então, A esposa do fulano. A esposa do fulano, é isso aí. Bom, então você... A gente começou a falar do YouTube e entrou nisso, mas tudo bem, né? Isso. Então, você que vai... Proce. Você. Eu falei você, veja bem. Você que vai nos visitar lá no YouTube, aproveita pra se inscrever. Hoje a Olivia tá demais. Isso porque há 5 minutos falou que tava com falta de ar. Imagina o nível hoje. Vamos Você lá. entra lá no nosso canal, se inscreve e clica no sininho para receber todas as notificações quando um vídeo novo for pro ar. Esse programa de agora não está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, apenas pelo Facebook. Mas até o final do dia ele também vai estar lá. E quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso programa e também ver os nossos vídeos, Oli, vai aonde? Vai no papocomelas.com, o nosso site, lá tem todos os vídeos também, além do YouTube, tem lá no nosso site todos os nossos vídeos e muitas notícias também, artigos, atividades para fazer, dicas de saúde, de beleza, de empreendedorismo, tem bastante coisa lá, Lu. Muito bem. E no LinkedIn? Também tem todos os nossos artigos. Se você não está com tempo de ver os vídeos, lá no nosso LinkedIn você encontra todos os nossos artigos. Isso, porque aqui o Papo com Elas, a gente vai dominar o mundo uma rede social por vez. Exatamente. Essa é o plano. Nem vem Zuckerberg que a gente Né? vai Zuckerberg, mandando. Zuc é quem? Zuc é quem? Aliás, falando em Zuc é quem, não tem nada a ver, mas ontem foi aniversário da Beyoncé. Ah, sim, Amamos. linda, diva. Amamos. Amamos. Muito bem. Bom, hoje é dia de Quinta Hot. O dia que ela vem é sempre O hot. dia que ela vem é sempre hot, né, Gi? Fala o seu oi agora, Gi, Oi. oficial. Agora é oficial, né? Porque a gente já riu tanto aqui, já falou oi, já falou da irmã, da Valéria, já falou de todo mundo, da Darcy. Oi, gente, então é quarta hot, terça hot, da outra vez foi hot, terça hot, quinta hot. Hot Week. É Hot Week, Hot exatamente. Week, exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigada
pela participação. A participante. Por ser participante. De honra. Muito de bem. honra. Cadeira cativa. Cadeira cativa. E Hors concurso, é quase É que aquele... a gente paga bem a gente, né? Pra estar aqui. Quem era aquele carnavalesco que todo ano ganhava lá, que era hors concurso? Era o Boris... Joãozinho Trin? Não. Ah, não, Boris Casoy. Não, era... Peraí que eu Era lembro Boris o nome alguma dele. coisa. Ah, a Putz, gente tá vai... na Quem ponta da língua, você, eu se tô você vendo se o lembra rosto aqui, dele. manda pra gente aqui no Facebook. Ele ganhava naquele... Nos das desfiles, fantasias, isso. né? Tinha Vou aqueles procurar desfiles de aqui. Nossa, tá na ponta da língua, eu não consigo lembrar o nome. Tô vendo o rosto dele. É. Mas enfim, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar de um tema... Ai, Gi, você sabe, eu tava olhando assim, a inventação de moda. A gente vai falar sobre a sapiosexualidade. Eu achei interessante. Eu vi coisas que me chamaram a atenção. Eu me identifiquei. Me identifiquei também. Me identifiquei em algumas coisas, né? Mas por que você diz que é inventação de moda? Gente, porque tem... É cada termo que cada criam. termo, exatamente. Eu vi que esse termo foi criado em 2014. Fiz uma introduçãozinha aqui, mas... parece que cada vez aparece uma coisa nova... Sapiosexualidade, o que vai ser o próximo? O que já tem surgindo aí no horizonte dos relacionamentos, Gi? Tem um monte de coisas que realmente cada semana, se a gente começar a pesquisar, tem um monte de coisas novas. E só que essas coisas novas, elas só têm um nome novo, né? Porque são coisas que já existem e que não era explorado, não era divulgado, mas que as pessoas já vivenciavam desde sempre. Uhum. Só um adendo aqui, não é Boris, é Clóvis. Clóvis Bornai. Clóvis Bornai. Michele mandou aqui também. Obrigada, Michele. Clóvis, mas a gente tava no Boris, eu tava no Boris Casoy, coitado. Já transformei o Boris Casoy em carnavalesco. Em carnavalesco. A gente não vai conseguir. A gente tá com a presença do Everton aqui. O Everton é um imitador. Você sabe que eu tava vendo aquele vídeo seu com o Felipe Xavier? Eu tava rachando o bico, gente. O Everton imitando o Dr. Pimpolho é maravilhoso. Bom, enfim. Então, a gente vai falar sobre a sapiosexualidade. Então, o prefixo vem do latim sapien, que significa inteligência. Os sápios sexuais são pessoas que são atraídos pela inteligência de outra pessoa. É uma admiração mesmo, um tesão pelo grau de inteligência da pessoa que está se relacionando. Mas olha só que interessante. De acordo com a publicação da revista Super Interessante, um estudo feito na Austrália para mensurar o grau de excitação dos sápios sexuais descobriu o seguinte... Essas pessoas realmente demonstram muito mais atração por alguém com um QI que fica na média do que por alguém que tem um QI entre os 25% mais baixo da população. E a atração sexual vai crescendo conforme a pesquisa lá, ela ia crescendo conforme o QI subia até chegar aos 120, que é o mais alto que 90% do resto da população. Sim. E depois disso, a partir do 120, o nível de atração cai abruptamente. As pessoas se sentiam progressivamente menos atraídas conforme o QI subia acima de 120. Os 10% das pessoas com os QIs mais altos da população eram consideradas muito menos atraentes do que seus colegas menos bem dotados mentalmente. Uma possível causa para esse resultado é o estereótipo do gênio destrambelhado e sem habilidades sociais, como Sheldon, da série The Big Bang Theory. Ou seja, né? Assim, a gente... a gente não, né? Já tô me incluindo, né? Já me entreguei, né? Tá se achando. As pessoas se interessam por outras pessoas que têm o QI na média, né? Os que têm menos, elas não se interessam porque acho que não bate ali o papo, né? Exato. Mas também muito acima, também faz, querido, não, menos. Porque eu acho que porque o Sheldon era aquele estereótipo não só destrambelhado, mas daquele cara que ele se achava tão superior a todo mundo que era difícil de alguém conseguir chegar numa conversação minimamente razoável com ele. Então, acho que você falou uma coisa muito interessante, a questão de ter a conversa, de ter o assunto também no agir. Ter o que falar com alguém que, de repente, saiba muito pouco é difícil, mas alguém que saiba muito, de muito, também não é muito tão fácil. Sobre tudo, né? Tipo, a pessoa tem opinião pra tudo, fica chato, né? Você não tem novidade pra contar pra pessoa, né, Gi? Então, é exatamente o que essa pesquisa mostra, esse estudo científico. E a sapiosexualidade tem esse estudo científico na Austrália e tem outros estudos científicos sendo em andamento e querem descobrir mesmo por que as pessoas têm, o sápio sexual tem esse tesão pela inteligência alheia. E o sápio sexual, ele tem o tesão pela inteligência alheia, não quer dizer que ele seja inteligente, certo, né?
E essa questão porque precisa ficar na média. Então, esse QI super alto, realmente ele não é atrativo. E o QI abaixo também, bem abaixo, também não é atrativo. Então, como sempre, a gente fala que sempre, independente do assunto, a gente fala da média, né? Sim. Sair das polaridades e trazer para o meio da régua para ter um equilíbrio. E é exatamente o que a Olivia falou. Quando está muito acima, você não é um super gênio, né? O outro é. Mas você não tem como manter um diálogo ali. E quando está muito abaixo, você está acima, o que está abaixo também não interessa. Exato. Então, quando está na mesma linha, no mesmo ponto de equilíbrio, que existe um ponto de equilíbrio, você consegue admirar a pessoa e consegue manter o contato, manter o diálogo, manter o interesse e a admiração. E, de novo, a gente fala da admiração, Exato. que ela está presente em qualquer tipo de Exatamente. relação. Agora, muito acima, muito abaixo, realmente você perde o interesse. E a sapiosexualidade, ela realmente é o tesão pela inteligência. Então, ela ativa mesmo a libido e você tem interesse pela inteligência da pessoa. Não é pelo que a pessoa tem, se é bonito, se é gostoso, se é rico, não, é pela inteligência. E a partir da inteligência, desencadeia todo o restante, inclusive a libido, né? Inclusive, Sim. Então, a questão sexual. Mas Muito achei legal. interessante isso que você falou, da pessoa que é sapiosexual, nem sempre ela tem um QI correspondente à pessoa que ela tá admirando. Às vezes Sim. o QI dela tá abaixo e tal. Então aí seria, como a gente tá falando, uma questão de admiração mesmo. Ela fala assim, nossa, Sim. essa pessoa sabe tanto. Sabe o que eu tô lembrando? É. Daquelas fotinhos que põem sempre do Einstein, de shortinho. físico. Nossa, que físico. Nossa, que físico! Que físico, né? Que físico, uau! Né? Então, bom. É quase isso. Mas é bem por aí. A pessoa se apaixona pelas palavras, pelo conteúdo, né, Gi? É isso, então. É isso. E essa questão da média, eu também vou me entregar, igual a Luciana fez, né? Eu também me acho inteligente, bonita. Eu me acho, né? Alguém tem que se achar, então deixa eu me achar. Agora é sério. Eu me acho inteligente, sou uma pessoa informada, instruída, etc. Mas eu também conheci uma pessoa, e eu fui recente, essa semana eu fui num programa de TV e eu falei isso também. Eu conheci uma pessoa, não vou falar o nome porque ela é pública. Ai, quero saber. Depois eu conto pra vocês. Nossa. Em off. Microfones desligados. Ela é pública, todo mundo conhece. Ai, gente, eu sempre quis fazer isso. Tipo, não vou falar o nome, só falo pra vocês em off. Ai, que Né? chique. Desculpa, tá? E todo mundo conhece, o cara é uma sumidade. E eu conheci e... É um homem? É um homem. É um homem, né? Eu conheci, etc. E aí, o que aconteceu? O cara é tão tudo, que quando chegava a mensagem que ele mandava boa noite, posso te ligar? Porque ele não gosta de mandar mensagem, então ele gosta de telefonar. Quando chegava a mensagem, o oi, eu começava a falar, meu Deus, né? Dava aquela coisa, porque eu falava assim, ao mesmo tempo que eu admirava, eu falava assim, o cara vai falar tanto, eu só faltava falar, só um minutinho que eu vou abrir o Google enquanto eu falo com você. Vou pegar o Aurélio. Porque não dava para acompanhar e era muita informação e o cara sabia muito de tudo. E aí eu fui perdendo interesse. Não é que eu fui perdendo interesse, eu fui perdendo o interesse de manter aquela comunicação, porque eu quase que tinha que estudar para falar com o cara no dia seguinte. Então, é justamente essa questão do gênio, né? Então, você perde interesse. Ao mesmo tempo que vem o boom da admiração, você fala, mas eu não consigo acompanhar. Acompanhar essa conversação. Mas é legal, Gi, assim, pensar que não. Assim como o Sheldon, na série, não ficou sozinho, pensar que pessoas com QIs muito altos vão encontrar pessoas que estejam compatíveis com ele. Assim como pessoas que têm um conhecimento mais baixo também vão encontrar pessoas que tenham essa compatibilidade. A diferença é quando está muito nos extremos, é realmente tentar manter uma conversação e manter o relacionamento, porque só a admiração pelo outro, só, de repente, uma atividade sexual não vai ser o suficiente para manter o relacionamento, se não tiver uma conversação que os dois consigam participar. Sim, não tem interação, né? Exatamente. Então, não vai muito além. Só mantém no começo, mas não consegue estender. É como se fosse uma máscara social que ela vai ser mantida por um tempo e depois ela vai cair. Sim. Hoje chegou uma pergunta aqui da Simone. Ela escreveu: Lu, Olivia, que tema pertinente. Acho impossível um relacionamento sem admiração pela inteligência do outro. Tenho uma pergunta para Gislene.
Há quem fale de amor à primeira vista. Pela teoria da sapiosexualidade, como fica esse amor à primeira vista? Esse amor à primeira vista pela sapiosexualidade, ele não... Ou você já tem uma informação prévia da pessoa, por exemplo, já tem uma admiração já antes de tem. conhecer. Vou conhecer o doutor fulano de tal. Isso. E aí, Vou conhecer. que legal. Assim. O escritor da obra tal, né? Então, a gente já tem uma informação prévia. Ou você conhece uma pessoa por mero acaso mesmo. E, por exemplo, num jantar na casa de amigos, você não conhece a pessoa, não sabe se ela é inteligente ou não. Mas ela não te chamou atenção pela aparência física, por exemplo. Então, o que você faz? Você começa a conversar com todo mundo ali. E, de repente, a pessoa começa a lançar ideias e palavras que você fala, interessante isso. E ali começa a despertar e aí você começa a entender como é que funciona essa situação. Então, é a partir de algum ponto que dá um start. Pode ser naquele momento, a partir do momento que a pessoa comece a falar, ou, normalmente, a pessoa já tem uma informação prévia. Certo. Então, por exemplo, eu brinco, mas é sério... as preliminares... Eu brinco, mas é sério. Brinco, mas é sério, porque assim, as preliminares num casal que não é sápio, né? É preliminar, de beijo, de abraço, dessas questões todas. E aí eu falo assim, a preliminar para um sápio sexual, falar assim, nossa, eu vou te mandar a minha tese de doutorado, né? Ai, você viu a crise política na Síria? Né? Nossa, aquela coisa que... E aí você fala, uau, já fiquei excitada, né? Porque manda lá essa tese de pós-doc aí, que aí me interessa. Ô, Si, amor à primeira vista vai virar amor à primeira sinapse. Exatamente assim. Bem. É isso aí. Bom, a gente vai para um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. Continue mandando as suas perguntas, compartilhando se você tiver alguma história para contar também. Se já teve algum... Se sente uma atração sapiosexual, sapiosexual por alguém. Ou vice-versa. Manda aí que a gente conta tudo. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí.
Estamos de volta com o Papo com Elas, agora 1h28 e hoje a gente está recebendo a nossa participante, como disse a Olivia, a Gislene Teixeira. Olivia, qual que é o Twitter da Gislene? @Gislene Teixeira. Porque a Gislene não sabe o Twitter dela. Ela não sabe o Twitter dela. Entendeu? Não, deixa eu passar um recadinho. Vai lá. Tem que passar um recadinho aqui. Às 20 horas, às 8 da noite, aqui a Rádio Show vai receber o Bruno, que é presidente da Associação Quintal do Ipiranga, que vai falar sobre o skate e o Parque da Independência. Então, às 8 horas, 20 horas, aqui na Rádio Show, Bruno, da Associação Quintal do Ipiranga, para falar sobre o skate e o Parque da Independência. Não perca. Muito bem, imperdível os skatistas aqui da região. A gente tem um skatista sênior aqui na Rádio Show, que deve estar me ouvindo e me xingando neste momento. Já deu show aqui no WhatsApp. O nosso Isaac Barros, o skatista sênior da Vila Monumento, nosso eterno prof, estará aqui participando junto com essa galera do skate, então aproveita, vai ser bem legal. Ele falou que sênior é uma coisa que eu não posso falar no ar. Tá bom, isso, muito bem. Sempre com esse nível alto, né? Muito bem. Bom, a gente tá falando aqui hoje sobre sapiosexualidade. Nós não sabemos se é uma coisa... Nós não, né? Eu, né? Não sei se é uma coisa real, se é uma modinha. Ainda não me convenceu, viu, Gi? Esse papo aí de sapiosexualidade. Gi, até antes de você começar, acho que se a gente prestar atenção, o termo é novo, mas a ideia, acho que já vem de muito tempo, não é, Gi? Então, é o que eu falei agora há pouco, né? Criam termos novos, mas a prática já existe. E a grande diferença da sapiosexualidade para todos os outros relacionamentos é a libido pela inteligência, o tesão pela inteligência. Porque, na verdade, todas as pessoas, independente de qualquer situação, de ser gênio, ter o QI lá na estratosfera ou não, todo mundo quer se relacionar com alguém que seja inteligente. Sim. Ninguém quer se relacionar com uma pessoa que é desprovida de inteligência. Porque uma hora você vai ter que conversar com a pessoa, né? Não dá para viver de amor em uma cabana eternamente, né? De preferência conversar sempre, né? Porque o diálogo que a gente tanto fala, que é a ponte que constrói realmente os relacionamentos, né? Que une uma pessoa a outra, tem que ter o diálogo. E esse diálogo ele vai ser baseado em quê? Se a pessoa é desprovida de inteligência. E tá aí mais um termo, né? Para mostrar que os termos são criados, que, não, tudo bem, esse é válido. Porque lá no passado, as pessoas eram chamadas de burras, né? E hoje é agressivo, eu concordo com isso. Mas só trocou o desprovido de inteligência pelo outro termo. Sim. Então, tanto para um lado, né, de novo as polaridades, tanto um lado quanto o outro, as práticas são as mesmas. Porque se eu falar que essa pessoa é desprovida de inteligência, então ela não me atrai, eu estou dizendo o quê, né? Então são só os termos novos. E a outra questão que, né, complementando, todo mundo quer ter uma pessoa inteligente ao lado, justamente para trocar informação, para ter um relacionamento de fato, porque relacionamento não é só a questão sexual. Uma hora, né, ninguém fica 24 horas na cama, 365 dias por ano. Isso que eu tava dizendo. Uma hora você vai ter que conversar com a pessoa, né? Por mais bonita, maravilhosa. E aí essa questão da beleza, ela vem, no sapiosexual, ela vem em segundo plano. Porque primeiro realmente vem a questão da inteligência. Então é o cognitivo. E depois vem tudo que é secundário. Beleza, a questão sexual, questão financeira e todas as outras questões. Mas a beleza é o que abre todas as portas. Diferente, por exemplo, no capital erótico, que a beleza é o que abre todas as portas. Então, se a gente pegar todas essas questões que tem na área da sexualidade e dos relacionamentos, uma hora ou outra, então fica uma dança, né? Dependendo do foco, onde eu quero colocar o foco, a beleza é o ponto principal, é o protagonista, depois a inteligência é o protagonista, e cada uma dessas questões tem um termo específico, mas no final das contas ninguém fica só com uma questão ou a outra. Ninguém fica só com a beleza no capital erótico, ninguém fica só com a inteligência na sapiosexualidade, mas a gente precisa, para ter um relacionamento completo e saudável, de todos os pontos. Uns focam mais numa coisa, outros em outras, mas, na verdade, a gente precisa ter um conjunto.
O mundo ideal seria beleza, inteligência e conta bancária. Exatamente. Vamos ser honestos, né? Então, dos e aí... dois lados, né, Oli? Dos dois lados, dos dois né? lados, Teria né? que ser Não dos é dois só- lados, pra não ter interesse também. Sim, para que senão aí- seja... Saldo disponível para saque. Sim, né? A tranquilidade de passar o cartão de débito sem medo, né? Quando acha, né, Olivia? Quando acha, Quando meu acha, cartão o Saci, sumiu, quando né? o Saci não aponta, né? Que a Olivia chegou aqui falando que o Saci estava Falei, com gente, ela hoje. perdi o cartão que eu exatamente. acabei de olhar, mas tudo bem. Bom, e pra quem se acha sépio, agora vocês meio que Sépio. essa danada dessa palavra. Pra quem se acha, quem se pensa Coloca como sapiosexual, né? Que é atraído pela inteligência alheia, ou quer procurar pessoas de alto nível de inteligência, existe uma rede, um aplicativo de relacionamento, assim como tem o Tinder, o Happn, tem pra esse público Olha que também. legal. Então, tem o OkCupid, né? Que na verdade eu tava lendo desse OkCupid, ele começou como um Tinder, como um Happn. Peraí, deixa eu baixar. A louca do aplicativo. A Gislene é louca dos aplicativos, né? Esse OkCupid, ele era mais um Tinder, mais um Sim. Happn, e aí ele abriu uma sessão pra esse pessoal da sapiosexualidade. Eu Olha tava só. lendo isso daí. E existe um específico que chama Sápio. Tá baixando aí, Everton? Olha Tá procurando só. sinal? Não, porque na Eu tô verdade, baixando assim, aqui, se for peraí. pensar, Tá assim, ó. para aquelas pessoas que de repente têm um QI um pouco mais alto, às vezes é até mais difícil, por conta de timidez também, né? As pessoas que são muito cultas e tal, têm um conhecimento mais vasto, às vezes tem a questão da timidez também, não é? Ou as relações interpessoais, ele não tem aquela habilidade como as outras pessoas têm, né? Existe isso também, né, Gi? Existe até alguns estudos saindo da sapiosexualidade, mas na verdade é um periférico, né? Tem alguns estudos que mostram que as pessoas que passam em primeiro lugar na USP, por exemplo, tipo medicina na USP e tal, assim que presta o vestibular, as empresas já começam a contratar essas pessoas antes dela começar a faculdade, na verdade. Então, já tem aquele super cargo, super salário. Então, tipo assim, quando você começar o estágio ou você se formar, o seu emprego está garantido. Porque o cara é um gênio, né? Sim. Passar em primeiro lugar e tal. E aí foram acompanhando, esses estudos acompanharam essas pessoas e que, em média, 5 anos depois que ela estava na empresa, ela estava desempregada ou num cargo muito baixo. Nossa. Por quê? Porque ela tem, a cognição dela é muito alta, o QI é muito alto, mas a questão de sociabilidade é muito baixa. Ah, Olha tá. só. Faz sentido, eu Então, acho que faz exatamente. super sentido isso. Então, não conseguia se relacionar com as pessoas. Então, a gente junta essa parte com a sapiosexualidade, porque não deixa de ser, que eu sou tão inteligente, mas eu não sei me relacionar com as pessoas. Sim. Então, perde o interesse, perde tudo, né? É bem, bem difícil. Mas como é que funciona essa atração na prática? Ô, Gi, só complementando essa pergunta da Olivia, você falou, né, que a atração física fica em segundo plano, mas isso não quer dizer que o sapiosexual não sinta atração física pela pessoa, não acha a pessoa bonita e tal. Eu fico pensando no Stephen Hawking, que o cara era casado, tinha 3 filhos e tava assim, quando ele casou, ele já estava doente. Né? O cara é um gênio, mas ele já tinha essa dificuldade dele, né, de dificuldade motora por conta da esclerose lateral, que ele sofreu a vida inteira praticamente. E ainda assim, no filme, você chegou a ver o filme, a teoria de tudo? Não. Ele tem lá uma pessoa que vai ajudar ele quando ele perde a fala, né? Que ele faz uma traqueostomia e acaba perdendo a fala. Alguém vai ajudar ele a se comunicar via códigos. A pessoa acaba ficando interessada nele, porque, assim, o cara tá lá, cadeirante, sem falar, mas ele é tão inteligente, ele é tão interessante, que a enfermeira acaba se apaixonando por ele. Mas aí você falou tudo. Ele não só é inteligente, como ele é interessante. O Stephen Hawking, ele tinha a habilidade interpessoal. Ele tinha. Isso é. Ele era super inteligente, mas ele sabia cantar. Sabia! Ele manjava dos Paranauê, né? Ele manjava, ele sabia, tinha aquele gingadinho. Ele tinha o molejo lá. A lábia, o molejo da lábia. Mas tem aquele exato. outro filme, que não é exatamente, mas tem um gancho aí, como que é? Daquela menina que tinha as meias de listradinhas lá, Esse eu não que sei, foi não. cuidar do cara que era cadeirante. Eu E depois pensei que ele você se apaixona, pensei até que você tava falando do jogo da imitação, Eu sei, mas não, Enfim, tem um outro filme que Tem. também a moça vai cuidar do cadeirante, aquela coisa toda, se envolvem
E como eu era antes de você, é isso? Eu acho Não. que é esse. Acho que é esse alguma filme. coisa. E aí ela Isso, começa a se interessar também, porque ninguém se interessava, então, tipo assim, o cara ficava lá largado e ela foi trabalhar, e aí começou, e aí teve todo o romance e até, enfim, né? Então, as pessoas, no primeiro momento, ela não é atraída pelo outro, na questão dos filmes, né? Pelo que a pessoa é. Então, não é pela aparência, não é nada disso. Mas o jeito que a pessoa trata o outro, que muitas vezes é limitado pela própria limitação física, por exemplo, acaba encantando. Sim. Então, a inteligência, a sapiosexualidade, ela está ligada a comportamentos sociais, que podem ser limitados ou não. Mas é aquela pessoa que a gente fala assim, por exemplo, no Capital Erótico, depois a gente precisa fazer um programa de capital erótico, né? Eu ia te perguntar, o que é capital erótico que você fala tanto? Peraí que eu já falo. No capital erótico, a questão é a beleza. Então, a beleza abre todas as portas. Então, mas aí vem aquela questão assim, do preconceito até. Ah, é bonita de boca fechada, mas quando abre a boca, estraga tudo. E a questão do sapiosexual ele é inteligente, mas se ele não souber ter toda essa sociabilidade de lidar com as pessoas, ele também coloca tudo a perder. Sim. Então, tem essa questão toda. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Você atrai a pessoa pela inteligência, por exemplo, mas, de repente, você não consegue manter, porque você não tem ferramentas sociais. E aí, você põe tudo a perder. O capital erótico, ele é um conjunto de características, basicamente 11 características, sendo a principal delas beleza. E aí é beleza, charme, elegância, tom de voz, empatia, simpatia, essas questões todas. E é um capital, então ele gera recurso financeiro e todos nós temos capital erótico. A gente pode não ter todas as características do capital erótico, tem algumas, outras podem ser desenvolvidas, mas ele gera recurso financeiro sim. Certo. Então, entre aspas, todo mundo tem um valor. E esse valor, ele pode ser explorado, dependendo de como é explorado, ele pode virar um preço. Certo. Por exemplo, Gisele Bündchen, ela tem o capital erótico muito aflorado e o termo erótico que confunde tudo, né? Porque parece já associa com sexo. Exatamente, né? não tem nada a ver, nada a ver. E a Gisele Bündchen, ela tem um capital erótico muito capitalizado, de fato, monetizado, porque o que gera os recursos é a beleza. Sim. Né? Claro que não dispensando todas as outras qualidades e características dela, mas o que abre todas as portas ela é o sinal de beleza. Sim. E é daí que vem o capital e é daí que vem o dinheiro. Muito bem. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo comercial. Continue participando com a gente. Mandar um abraço pro Cadu. Cadu, Olha, nosso amigo. Oi, legal. Cadu. Beijo pra você. Obrigado pela companhia aí. E a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. 3, 2, 1, let's go.
Muito bem, estamos de volta. 13 horas e 49 minutos. Estamos Tá entrando voando, na reta final do nosso programa. Bastante gente acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Estamos ao vivo, então quem quiser pegar esse finalzinho de programa e falar sobre a sua experiência com a sapiosexualidade, se já se apaixonou por alguém por causa da inteligência. Se você é a pessoa inteligente, que alguém se apaixonou né? por você, né? Aqui é uma coisa imã, né? Um imã, né? Muito bem. O Everton declarando aqui. O Everton tá aqui se declarando para bombom dele. Muito bem. Mas ontem eu tive uma aula na Cabala e fala assim que semelhante atrai semelhante. Uhum. Né? É diferente da outra teoria dos opostos se atraem. Uhum. Semelhante atrai semelhante. Portanto, tá explicado, gente. É isso, tá vendo? E a outra questão, né? Outro dia me perguntaram onde encontrar, porque as pessoas saem para paquerar e tal, né? Paquerar é melhor do que caçar, né? Mais elegante. Mais polido. Então vai pra balada, etc. E onde que eu vou paquerar, né? Tentar encontrar um sápio sexual, né? Se eu for o sápio sexual, encontrar uma pessoa super inteligente. Então tem também, assim como tem o aplicativo, tem aí as estratégias. E tem outro aplicativo também, Lu, chama Sápio. Então não cheguei, a gente falou do OkCupid, mas o Sápio tá aqui também. Eu ia falar, mas a gente entrou né? A gente tá falante hoje, a gente tem o Sápio também, exatamente. Isso, vai falando aí que eu tô esperando baixar aqui, ó. Nossa, ela tá baixando mesmo, gente. Deixa eu só, tá quase completo. Deixa eu continuar a falar de um dado interessante aqui, que um estudo que foi feito na Universidade do Novo México testou a saúde do esperma de 400 homens e, em seguida, a sua inteligência global. Os pesquisadores descobriram que havia uma correlação direta entre a inteligência do participante e a salubridade do esperma. Em outras palavras, quem obteve maior pontuação no teste cognitivo também teve o esperma considerado mais saudável. Então, isso aí, será que prova que a inteligência passa de pai para filho? Mas eu acho que sim, eu acho que essa questão de primeiro que assim, não é só a questão genética, mas o ambiente que se cria para uma criança acaba favorecendo que a inteligência seja... eu entendo, mas eu também entendo que assim, a gente tem 2 filhos, a gente sabe que um é completamente diferente do outro. Não tô querendo dizer que no mesmo ambiente onde os pais estimulam a leitura, o estudo, vai ter um filho que tenha um QI baixo, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, assim, as crianças são diferentes, né? Você sabe se interessa, que o meu filho o outro mais não. novo, ele tem falado palavras que, assim, ele parece um velhinho de 80 anos. O meu filho é assim, meu filho já nasceu com 85. Tá quase falando outrora e Olvera também, meu filho de 3 anos. Meu filho é dessa. Meu filho, ele fala umas coisas assim também. Ele estava correndo ontem em casa e falou, nossa, eu estou fora de controle. Então. Meu filho também tem ideia. O meu filho, outro dia, ele falou assim, não sei o quê. Mãe, porque literalmente, você percebeu que eu estou falando literalmente Olha agora? Ele tem 8 anos, né, gente? Então, assim, ele falou isso uns 2 anos atrás. O Davi, ele já nasceu com 85 anos. Isso. Mas, assim, o que eu quis dizer é que a gente sabe que os filhos, mesmo sendo do mesmo pai, da mesma mãe, eles são diferentes, né? Talvez um tenha... Não estou falando na questão de QI, mas talvez um deles tenha uma afinidade maior com a cultura em geral, sim, e o outro não. O outro mas aí também, Lu, tem os tipos de inteligência, né? Sim, múltiplas inteligências. Tem que verificar isso também. Não é, às vezes, é uma inteligência mais matemática, uma inteligência mais cultural, uma inteligência emocional, às vezes também maior. Eu ia falar isso agora. A gente estava falando do Stephen Hawking naquela hora lá. Então, na verdade, ele tinha inteligência e inteligência emocional. Também. Porque essa habilidade de interpessoal, né, Gi, ela é a inteligência emocional, né? Sim, o Gardner, ele já fala que tem as múltiplas inteligências. E nem sempre a cognitiva está associada a tantas outras inteligências. Sim. Então, tem inteligência musical, emocional, etc, etc. Então, é um conjunto de fatores e a gente tem várias inteligências, múltiplas mesmo, e investe mais em uma e menos em outra. Não proposital às vezes, mas a gente acaba dando atenção, é a questão do talento, né? Por exemplo, inteligência emocional é uma inteligência e aí as pessoas tratam como talento. E pode ser desenvolvido.
Então, quando a gente fala de inteligência, de sapiosexualidade, de cognição, essa questão toda, tem muitos aspectos a serem observados. E quando a gente associa a cognição, a inteligência cognitiva com a emocional, a coisa vai melhorando, né? E aí você vai agregando outras questões, não exatamente outras inteligências, mas também, mas outras questões, e aí a gente vai, entre aspas, moldando as pessoas, né? Eu acho até que a pessoa que tem um QI elevado, ela pode, assim, peca um pouco na inteligência emocional, no trato do dia a dia ali com a outra pessoa, ela pode desenvolver essa habilidade, né? Sim. A não ser que ela ache que ela é muito para aquilo, porque eu acho que pode acontecer também. Vai ver que esses casos que a gente falou aqui, daquela pesquisa, que as pessoas do QI acima de 120, acham que não precisam. Falam assim, não, isso aí para mim é o de menos. Pode acontecer isso também, né, Gi? Pode acontecer, mas assim como essas pessoas de QI muito alto, elas são em menor quantidade, então também não faz grande diferença, né? Na população. Então, até por isso, esse número ele é restrito em porcentagem nas pesquisas, porque realmente é um número menor. Muito bem. É isso aí. Agora, a sapiosexualidade surgiu como uma maneira para combater a superficialidade dos relacionamentos que se iniciam pela internet, Gi? Não se tem essa informação, né? Em termos de estudo, não tem essa informação. Mas, na prática, a gente pode entender que sim, que veio como até um caminho paralelo, né? Trabalha paralelo com as questões de tudo, né? Modernidade líquida, amores líquidos. E hoje eu estava vendo, quando eu chegar em casa eu vou ver de verdade, agora fala-se até em fé líquida. Nossa. Então, que eu não sei exatamente o que é isso, mas mais tarde eu vou saber. Então, por isso que às vezes assim, eu fico com a impressão que é muito modismo. As pessoas ficam criando nomes e rótulos. Sim. Né? Assim, gente, menos, sei lá, acho que não precisa tanta coisa assim. Então, e aí por conta disso, né, que é tudo muito superficial, os vínculos, eles nem dá tempo de criar o vínculo e se cria, não mantém por muito tempo. Aí vem essas outras questões todas, eu acho que é para dar um suporte, né, para ficar mais substancial. Uhum. E há uma linha, você acha que há uma linha tênue entre a sapiosexualidade? Você viu, eu já tô praticamente uma sapiosexual falando tênue, né? Chique. Há uma linha tava tênue. Pesquisando no Google. O que era, né? Há uma linha fina entre a sapiosexualidade e a prepotência, que é o que a gente tava falando, né? Porque eu até tava vendo das pessoas com QI acima de 120, eu tava vendo tava lendo, né, uns artigos sobre esse assunto hoje de manhã, e tava falando de casais que se formam, que eles pensam da mesma maneira e eles repudiam quem eles acreditam que tem uma inteligência menor que a deles. Então aí já deixa de ser inteligente para ser prepotente. Prepotente, arrogante. E aí, na verdade, ele tem a inteligência cognitiva, mas a inteligência emocional, social, ficou comprometida. Né? Zerada, então, quando a gente coloca num ponto de equilíbrio, não tem equilíbrio. E aí, de que adianta toda a questão cognitiva, né? A sapiosexualidade, olhando pela inteligência cognitiva, se todo o restante fica comprometido. Então, essas pessoas muito inteligentes, elas acabam ficando isoladas, não só afetivamente, mas socialmente mesmo. E elas não encontram ressonância. Lembrando sempre que ninguém é inteligente demais que não tenha nada a aprender, Exato. nem burro demais que não tenha nada a ensinar. Exatamente. Mas as pessoas podem ser prepotentes demais. De achar que não tem que aprender mais nada. Né? Exatamente. A sandalinha da humildade, né? Como já dizia o grande filósofo Zurita Emílio. Muito bem. Gente, acabou. Gi, obrigada. Saímos mais cultas daqui hoje, né? Gi, já dá para entrar no aplicativo, então. Já dá para conversar com alguém no aplicativo. Ô, Gi, deixa seus contatos. Você sabe, você conhece seus contatos? Eu conheço. Então tá bom, por favor. Eu tô aqui. Menos o Twitter. Menos o Twitter, que aí você fala com a Olivia. @Gislene Teixeira. O meu Face é Diva e Sexy. A minha página Diva e Sexy.
Eu tenho... E o meu WhatsApp, né? Se as pessoas quiserem entender um pouco melhor de algumas questões do que eu trabalho, é 11 98193 8211. Fora isso, a Gisele está em todos os aplicativos de relacionamentos. Não me comprometa. Não é você que tá falando, hein? Acabou de baixar o outro aí. Apenas para pesquisa. Mostrou pra todo mundo. Exatamente. Se quiser pesquisar, fazer uma pesquisa de campo. Mas estou baixando aqui. A semana que vem, quando eu voltar... Ô, Gi, uma pesquisa de campo, Gi. Gi. Uma pesquisa de campo. Poxa. Gente, um beijo pra vocês. Amanhã a gente tá de volta ali. Beijo. Amanhã a gente vai ter uma presença aqui ilustre da Ingrid, que vai dar o caminho das pedras para uma entrevista de emprego bem-sucedida. É muito importante. Tudo que você precisa saber para não cometer gafes na hora de ser entrevistada pelo pessoal do RH das empresas. Vamos saber também das principais tendências do RH por aí. Você viu como é que funciona? Se vem sempre, já não é mais presença ilustre, viu? Você é participante agora. A Olivia já te baixou de nível para participante. Beijo, gente. Até amanhã.